pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Véspera do Clássico Grenal e o Renato tem 3 dúvidas. Por que elas existem? Deixa eu te contar quais são e por que elas funcionam desta forma. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada, hein? 20% de bônus no primeiro depósito. Premier League, NBA, campeonatos estaduais e muito mais. Deposita até R$100 e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Antes da gente falar das dúvidas, foi confirmado hoje Grêmio Ferroviário do Ceará, 16 de março. O jogo acontece na Arena do Grêmio, 8 horas da noite. Uma fase em que o empate não é mais do time melhor ranqueado. Se houver empate, Grêmio e Ferroviário do Ceará decidem nos pênaltis a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Então a vantagem que existia do primeiro jogo, que o Grêmio poderia até empatar com o Campinense, o Grêmio venceu, não existe mais nesta fase. Amanhã, Grenal 438. Aliás, tem um mano a mano aqui, o vídeo anterior. Eu vi vários comentários da galera aí um tanto quanto decepcionada com o mano a mano, mas faz parte, gente, é um exercício de entretenimento e também de opinião em relação a esta questão que envolve o melhor do momento. Não significa que são os melhores para sempre. Grenal amanhã e o Renato tem 3 dúvidas. Na tarde de hoje, o técnico finaliza a preparação para o Clássico Grenal. Ou seja, o time vai ser escalado oficialmente nesta atividade. Mas ele vai trabalhar com algumas dúvidas até 1 hora antes da bola rolar, ou seja, até às 7 horas da noite deste domingo. Aliás, chove, né, no Rio Grande do Sul. Tomara que não chova na hora do Clássico Grenal. Bom, as 3 dúvidas são, curiosamente, em todos os setores do time, na defesa, no meio de campo e no ataque. A primeira dúvida é na lateral direita. Fábio voltou a treinar normalmente com um grupo de jogadores e está à disposição do Renato para o Clássico Grenal. O técnico pode inclusive escolher o jogador para começar a partida. A tendência é que João Pedro seja o escolhido, porque neste momento João Pedro tem melhores condições físicas para o duelo. Fábio vem voltando de uma lesão e o Renato tem um histórico de não colocar em campo jogadores voltando de lesão para começar partidas. Ele fez raramente isso na sua passagem pelo Grêmio, inclusive a última antes dessa, em que ele está 17 jogos sem perder. São 17 jogos de invencibilidade do técnico Renato Portaluppi. Na lateral direita, então, esta é a primeira dúvida. A segunda dúvida está no meio de campo. E aí ela é uma dúvida tripla, inclusive. Porque o Renato, ele tem o Carbajo com problemas físicos, né? Ele foi preservado no duelo contra o Campinense por problemas físicos, mas é um jogador que não tem só ele esta dúvida para a partida. PP sentiu o tornozelo e é uma preocupação também, por não estar 100% das suas condições. Então, o Grêmio tem Vijaçante, Carbajo e PP, os 3 brigando por 2 vagas. A tendência, inclusive, é que o Renato escolha por aqueles que já foram titulares em outra oportunidade. Carbajo e PP juntos desde o começo. Mas o Vijaçante não está descartado para o Clássico Grenal. Inclusive, o Renato deixou claro em algumas oportunidades que ele tem o plano A e o plano B de jogo e que o Vijaçante, muito cobrado para ser titular, é um jogador que ele já conhecia. Entretanto, não há uma certeza da sua participação, porque os titulares hoje do Grêmio são Carbajo e PP. Os números mostram isso. Carbajo e PP jogaram mais vezes juntos. Inclusive o Carbajo deu uma entrevista recente, né, ao futebol, às rádios uruguaias, perdão, onde ele disse que está se adaptando nessa função, né? Ele está se adaptando ao futebol brasileiro, fez grandes elogios ao técnico Renato Portaluppi, a forma como ele conduz o time, a forma como ele conduz o elenco. Então esta é uma outra dúvida. Vijaçante e Carbajo juntos, este é um teste que o Renato não conseguiu fazer ainda.
Inclusive ele queria ter feito em Ijuí e não conseguiu, porque o Carbajo sentiu a perna, a mesma perna que o tirou do jogo contra o Campinense. Então, se não houver 100% para o Carbajo, o Vijaçante é o escolhido. Mas o PP também tem a questão que envolve o tornozelo. Esta é uma grande dúvida que existe no meio de campo do tricolor. A última dúvida não é tão grande, mas existe. Vina ou Ferreira? Vina é o encaixe quase que perfeito dos últimos 2 jogos do Grêmio. Muito elogiado contra o Novo Hamburgo, ainda mais elogiado contra o Campinense, apesar de aqui uma opinião bem particular, achei que de todos foi o jogador que esteve um pouco mais abaixo dessa mecânica ofensiva. Não esteve mal, mas esteve abaixo em relação aos seus parceiros. Mas Ferreira é o jogador quebrador de linhas, é o extrema, é o diferente que o Renato tanto buscou e que ele pediu recentemente para frear esta questão que envolve o Michael, pelo menos no discurso externo. Então esta é a dúvida, Vina ou Ferreira? O plano A ou o plano B? Agora, qual é o plano A e qual é o plano B? Seria Ferreira um plano A que está B de momento? Ou é Vina o plano A que pode se tornar B para o clássico Grenal? O Renato preparou o Vina e o Ferreira para estarem à disposição, especialmente o extrema, contra o Campinense e no clássico Grenal. Então esta é uma dúvida também que o Renato tem. O provável time do Grêmio tem o Adriel, que é o goleiro titular do Grêmio, João Pedro ganhando uma tendência de estar na frente do Fábio, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo. E aqui, Carbajo ou Vijaçante, ou até os dois juntos, PP, e aí ficaria o PP de fora, Bitelo, Cristaldo, Vina ou Ferreira e Luiz Soares no comando de ataque. Olha, bem complexo esta dúvida, mas uma dúvida que existe especialmente no meio de campo. As 3 dúvidas do Renato, expliquei por que elas existem. Eu quero saber a sua certeza, a sua dúvida. Qual o seu time para o clássico Grenal? João Pedro ou Fábio? Vijaçante e alguém? Ou Carbajo e PP? Vina ou Ferreira? Quem são os seus titulares? Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!